Bom dia. Atos 15. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Alguns homens que haviam descido da Judéia passaram a ensinar aos irmãos: se não vos circuncidardes conforme a tradição instituída por Moisés, de forma alguma podeis ser salvo. Então alguns irmãos da Judéia, foram para lá e trouxeram um outro tipo de pregação, contrário ao Evangelho de Jesus Cristo, contrário ao Evangelho da Graça, que queria impor-se a lei. Isto aos gentios que Paulo tinha pregado para eles, Paulo e Barnabé. E agora chegam alguns supostos irmãos querendo obrigá-los a circuncidar, querendo obrigá-los a viverem a lei de Moisés. E isso estava totalmente contrário à palavra de Cristo. Porque Cristo mesmo tinha dito, falou: olha, vocês têm que circuncidar o coração, não a vossa carne. Então estes foram, na verdade, com o intuito de atrapalhar, de trazer um jugo pesado, de impor normas aos gentios, os recém-convertidos agora, que nada tinham com o Evangelho. Na verdade, com o intuito de distorcer o Evangelho que Paulo e Barnabé haviam pregado. Assim também hoje nós vemos algumas igrejas, algumas denominações, onde eles criam doutrinas como se fosse de Jesus, como se fosse do Evangelho. Aqui eles falaram, eles chegaram dizendo: olha, se vocês não circuncidar de maneira nenhuma, vocês vão poder ser salvos. Só que estão falando errado, porque não tem nada a ver a salvação com circuncisão. Não existe a circuncisão. Jesus não pediu, não exigiu, e na verdade Jesus é contrário a isso. Mas eles pregaram então o contrário. Aí da mesma forma você chega hoje a algumas denominações que exigem, não, que a mulher não pode usar calça, que a mulher só pode usar vestido, que não pode usar joias, que o homem não pode usar bermuda, que o homem tem que andar de terno. Uma série de exigências que não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus Cristo. Jesus deixou bem claro que no Evangelho dele nós temos liberdade. Esse assunto na época foi um assunto tão sério que foi trazido, foi levado ao concílio, em Jerusalém. Versículo 2. Por este motivo, Paulo e Barnabé tiveram uma acirrada divergência com eles. E os irmãos decidiram que Paulo e Barnabé, juntamente com os outros, deveriam subir até Jerusalém e tratar desta questão com os apóstolos, com os presbíteros. Então Paulo e Barnabé se levantou realmente contra, falou: que isso? Não existe isso. Não existe essa circuncisão. Eles defenderam essa posição, eles brigaram realmente, debateram de forma veemente contra esses pregadores do engano. Aí diante disso os irmãos chegaram à conclusão, falou: não, então vamos reunir tudo em Jerusalém, vamos discutir lá no concílio, onde junta ali com todos os apóstolos, todos os presbíteros, para decidir sobre isso. Versículo 3. A igreja os enviou, e quando estavam atravessando a Fenícia e Samaria, compartilharam como havia acontecido a conversão dos gentios. Notícias essas que alegraram sobremaneira o coração de todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém,
foram muito bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e por todos os presbíteros a quem relataram tudo o que Deus havia realizado por intermédio deles. Entretanto, algum do grupo religioso dos fariseus que tinham crido levantaram-se protestando: é necessário circuncidá-los e ordená-los expressamente que observe toda a lei de Moisés. Então eles foram chamados, eles foram, e no caminho ali, passaram ali pela Fenícia, e vai lugar onde Samaria, onde várias pessoas tinham se convertido ao Evangelho. Então depois chegaram em Jerusalém e expuseram, falar tantos gentios, que estavam se convertendo. E gentios são aquelas pessoas que não são hebreias, não são judeus, são fora dali. Então eles, somos nós éramos gentios. As pessoas se converteram a Cristo. E isso trouxeram muita alegria, muita satisfação, não somente a Paulo e Barnabé, mas também com toda a igreja. Eles ficaram felizes. Então, depois que eles chegaram então, a Jerusalém, foram bem recebidos por toda a igreja, Trataram muito bem. Mas só que existia algum dos religiosos, ali dos fariseus, que supostamente teriam convertido-se ao Senhor. Eles levantaram e protestaram. Falaram: não, está errado. Vocês têm que falar com eles para circuncidar e falar para todos aqueles que são se converterem e circuncidar. Ah, não, porque eles têm que cumprir toda a lei de Moisés. Só que esses religiosos, eles não tinham entendido que a lei tinha cumprido em Jesus. Que agora não tinha mais lei de Moisés para ser cumprida. Não tinha mais lei de Moisés para ser obedecida. Obedece somente a Jesus. Mas eles se levantaram dessa maneira, exigindo-se que houvesse então a circuncisão de todos, e que fosse pregada a circuncisão. E ele falou que é necessário ainda, que observasse toda a lei. E nós sabemos, Paulo depois explica muito bem, na maioria dos livros dele, a impossibilidade de se cumprir a lei no Evangelho. Jesus deixou bem claro sobre isso, quando ele disse: olha, não se coloca vinho novo em odres velhos, porque o odres vai partir, vai derramar todo o vinho. Odres é uma vasilha, geralmente de couro de animal, couro de cabrito, alguma coisa, onde se guardava o vinho. Falou: não, se é velho, vai partir. Isso quer dizer o quê? Não tem condição de colocar uma antiga lei, fazer ela se adaptar ao Evangelho, à graça. É isso que Jesus está dizendo. A lei se cumpriu até a vinda de Jesus. Hoje nós não vivemos a lei, nós não nos submetemos a nenhuma lei. A lei que nós obedecemos é Jesus. Então não existe circuncisão para ninguém. Os judeus ainda hoje, os judeus ortodoxos, que ainda não se converteram a Cristo, até hoje teimam em fazer esse sinal na sua carne, teimam com essa circuncisão. Mas nós vemos que eles estão totalmente errados. Eles estão até hoje esperando a vinda de Jesus, a primeira vinda, Eles não aceitaram Jesus como um Messias. Eles acreditam que Jesus foi simplesmente um profeta. Ou seja, são uma quantidade enorme de erros. Mas nós sabemos quem é Jesus. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Messias. E ele veio para salvar todos nós. E ele está voltando. Agora, a segunda vinda dele, ele não virá mais para defender, para operar pelas misericórdias. Ele voltará como juiz. E nos julgará a todos, sem exceção. Versículo 6.
E diante disso, os apóstolos e os presbíteros se reuniram para deliberar sobre a questão imposta. Depois de um grande debate, Pedro tomou a palavra e ponderou-lhes: Irmão, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós para que por meu intermédio ouvisse os gentios a palavra do evangelho e cresce. E Deus, que conhece os corações, testemunhou em benefício deles, concedendo-lhe o Espírito Santo da mesma forma como deu a nós. E não fez qualquer distinção entre o gentio e nós outros, purificando o coração deles pela fé. Agora, pois, por que quereis tentar a Deus, colocando sobre as costas dos discípulos uma carga que nem nossos antepassados, nem nós mesmos conseguimos suportar? De modo algum, cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, exatamente do mesmo modo que os gentios também. Então, ali no concílio, ali no debate, Pedro se levanta. Fala, não há muito tempo, você sabe que Deus nos levantou para pregar o evangelho e trazer a palavra e para que muitos cresçam. E ele fala que Deus não fez distinção entre um e outro. Nós temos um exemplo, prova tal, que certa feita Pedro estava na casa de uma determinada pessoa, quando Deus enviou um centurião, apareceu, revelou-se ao centurião, determinando que ele mandasse chamar Pedro. Pedro tinha algo para ele falar. Esse centurião, apesar de ser um estrangeiro, ele estava realmente a serviço de Roma, mas ele tinha um bom coração, ele procurava servir a Deus, ele procurava viver a palavra de Deus. E ele enviou então soldados lá para ir atrás de Pedro, e os soldados chegando lá, conversa com Pedro, e falou que, olha, o fulano de tal mandou te chamar, você tem umas palavras para falar com ele. Ele falou, não, fica aí, no dia seguinte nós fomos. E no dia seguinte Pedro foi. E lá chegando, esse homem, ele reuniu toda a família, esse centurião reuniu toda a família. O centurião é uma autoridade romana, uma autoridade sobre 100 soldados. Ele reuniu toda a família para ouvir a palavra de Deus. E, na verdade, quando Pedro está chegando, ele lá tentou se abaixar, ali numa reverência, tentar beijar os pés. Pedro falou, para aí, não faz isso não. Nós somos servos do Senhor. E ali ele contou novamente que Deus tinha tido uma visão, e que na visão o anjo tinha dito que chamasse Pedro, que ele tinha as palavras para falar. E Pedro, então, ele fez uma pregação. Pregou para ele e toda a família, que ele fez questão de reunir toda a família para ouvir. Pregou para toda a família. Ao término desta pregação, todos eles estavam cheios do Espírito Santo. Todos eles foram ali batizados com o Espírito Santo. Ou seja, sem circuncisão, sem nada. E Pedro simplesmente depois os batizou ali nas águas, como era o mandamento do Senhor. Então Pedro está trazendo, todo mundo ficou sabendo disso. E Pedro agora só trabalha mais ou menos esse assunto. Que Deus não fez nenhuma separação entre os gentios e os não gentios. Aí nós temos exemplo, porque esse centurião era um gentio. E o Espírito Santo veio logo sobre ele e a família dele. Deus não faz separação. Então esse julgo de colocar essa lei não existe. Então ele fala, olha, não se pode colocar esse julgo, não.
Isso é um peso muito grande. Nós cremos no Senhor pela graça. Então hoje, quando eu vejo igrejas aí, denominações, colocando julgos pesados, a irmãzinha não pode fazer isso, o irmãozinho não pode fazer aquilo. Ei, peraí. É um jugo muito pesado. Nós vivemos hoje, querendo ou não, nós estamos no mundo ainda, vivemos em sociedade. Eu acho, na verdade é bem mais prático hoje, por exemplo, para as mulheres, elas trabalharem, elas se movimentarem em tudo com calças compridas, muito mais do que saias, do que os vestidões, que acabam atrapalhando até o movimento delas. Aí, determinações que exigem isso. Há outras que querem exigir que elas não cortem o cabelo. Outras que não usam joia, que não usam aquilo. E acabam induzindo elas erro ao pecado, que elas ficam escondidas dos seus pastores. Então é um jugo muito pesado. Nós não podemos exigir isso. Porque Jesus não cobrou, Jesus não exigiu isso de ninguém. Nós temos que saber realmente o que é preceito do Senhor, o que é ordenança de Jesus e o que não é. Versículo 12. Então toda a assembleia ficou em silêncio, enquanto ouvia Barnabé e Paulo relatando todos os sinais miraculosos e prodígios que por meio deles Deus realizara entre os gentios. Quando acabaram de compartilhar, Tiago pediu a palavra e arrasou-lhes. Irmãos, ouvi-me. Então, Paulo e Barnabé aí falam sobre tudo que estava acontecendo no meio dos gentios. Os milagres que Deus estava fazendo, né? Os prodígios. As pessoas eram curadas, eram libertas, eram batizadas com o Espírito Santo, recebiam poder, estavam pregando o Evangelho, a igreja estava crescendo, isso no meio dos gentios. E falando aquilo, então os irmãos ficaram gloriosos, olha, Deus está agindo, na verdade, estava agindo muito mais no meio dos gentios do que no meio dos judeus. Porque os judeus não criam. E os gentios estavam tomando a palavra pela fé, estavam acreditando, estavam executando, e estavam recebendo bênçãos, estavam recebendo sinais ali, maravilhas, em nome de Jesus. Aí nesse inteirinho, quando está falando, depois eles terminaram de falar, Tiago, que era considerado, digamos assim, a coluna, a sustentação da igreja em Jerusalém, esse Tiago era o meio-irmão de Jesus, porque ele é filho de Maria e de José. Esse Tiago é aquele que escreveu o livro lá, tem o livro de Tiago. Então ele pediu a palavra agora. Ele disse, Simão narrou, Simão é o mesmo Pedro, Simão Pedro. Simão narrou como primeiramente Deus foi ao encontro dos gentios para edificar dentre eles um povo consagrado ao seu nome. Lembrando, falou, olha, Pedro falou, ele trouxe a baila, aquele assunto lá que eu acabei de relatar aqui agora, quando ele foi à casa de um pessoal que no início eles quiseram confrontá-lo. Ah, não, por que você entrou na casa de gentios, né? Falou, não, se o Senhor mandou chamar, eu tinha que ir. E como Deus agiu, como Deus derramou o Espírito Santo sobre a vida deles, antes mesmo deles serem batizados, são todos gentios. Então, Tiago está falando, olha, Simão narrou como primeiramente Deus foi ao encontro dos gentios para edificar entre eles um povo consagrado ao seu nome. E com isso estão de pleno acordo das palavras dos profetas que está escrito. Depois disso voltarei e reconstruirei a tenda de Davi, que está caída. Reedificarei as suas ruínas e tornarei a levantá-la, para que o restante das pessoas busquem ao Senhor, sim todos os gentios, sob os quais é invocado o meu nome. Então agora Tiago traz à baila
versículos bíblicos falando exatamente o que os profetas já tinham dito, que Deus tinha dito que iria acontecer sobre os gentios. E é o que estava acontecendo. Como ele diz aqui no versículo 17, para que o restante das pessoas busquem o Senhor, sim, todos os gentios sobre os quais é invocado o meu nome. Diz o Senhor que faz essas realizações desde os tempos antigos. Portanto, julgo que não se deve constranger aqueles dentre os gentios que se convertam a Deus. Todavia, escrever-lhe que se abstenha das contaminações dos ídolos, da imoralidade da carne de animais sufocados e do sangue. A única proibição que houve. Falou, olha, não, vamos fazer isso. Já está na palavra o que está acontecendo. Não tem que circuncidar, não. Vamos mandar carta para todos os gentios, informando o que eles não podem fazer. Eles se afastar de contaminações dos ídolos, de comida oferecida a ídolo. A comida e bebida, qualquer coisa a ídolo, que se afaste. E se afaste da imoralidade sexual, tá? E da carne de animais sufocados. E do sangue. Isso nós não podemos comer, que a igreja não pode se envolver. Nós não podemos comer. Existe uma determinação ainda na graça de não comermos animais sufocados, e nem do sangue, e nem envolvermos em imoralidades sexuais, e nem nenhuma comida oferecida a ídolos. Ah, pastor, mas eu não vou no centro de macumba para comer, mas quando você come uma pipoca oferecida da santa não sei das quantas, quando você come a bala ali do São Judas Tadeu, ou quando você come essas comidas ali da festa junina, você está comendo comida oferecidas a ídolo, contaminada com ídolo. Você quer fazer, sempre digo, pessoal, a festa junina, vai levar meu filho. Não, faz a canjica na sua casa, faz as coisas como na sua casa, ou então come outra época que não seja nessa época dessas festas junina, que é festa tal de São João, de São Pedro, de São alguma coisa. E que são simplesmente ídolos. E a Bíblia fala para nós nos afastarmos disso. E nos afastarmos da prostituição. A prostituição é adultério, é fornicação, é homossexualismo, é todo esse tipo de coisa. E sufocar a sangue. E sangue de animais. Eu sempre gostei antes de comer, eu gostava de comer chouriço. Eu gostava de comer, por exemplo, uma galinha ao molho pardo, que é coisa de mineiro. Mas até eu descobri que sangue nós não podemos comer, então eu não como mais. Nós temos que abster, nos afastar. Então foi essa determinação que foi enviada para todos os gentios. Porque desde os tempos antigos, Moisés é pregado em toda a cidade, bem como é lido na sinagoga em todo dia de sábado. Falou, não, Moisés é pregado, aí é lido todo dia de sábado. E nada se resolve. Hoje nós vivemos na graça. Versículo 22. Então os apóstolos, os presbíteros, com toda a igreja, decidiram escolher alguns dentre eles e enviá-los para Antioquia, com Paulo e Barnabé. Escolheram Judas, chamado Barsabás, e Silas, 2 líderes entre os irmãos. E por intermédio deles mandaram a seguinte carta: os apóstolos e os irmãos presbíteros, aos irmãos dentre os gentios que estão na Antioquia, na Síria, na Cilícia, saudações. Desde que soubemos que alguns saíram de entre nós sem a nossa permissão e vos têm constrangido por meio de suas palavras, confundindo-vos a mente. Pareceu-nos bem, havendo chegado a um consenso, selecionar alguns homens e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo.
homens que têm colocado suas vidas em risco pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, estamos enviando Judas e Silas para confirmarem com suas palavras o que vos estamos escrevendo. Então falou, mandou uma carta para eles, para Judas e Silas. Esse é um Judas que era discípulo. E para todos os irmãos ali, os gentios. Falou, olha, nós ficamos sabendo que saiu alguns irmãos sem a nossa permissão, sem o nosso consentimento, e andaram pregando coisa errada no meio de vocês, falando que vocês deveriam se circuncidar. Mas isso não é verdade, isso não tem nada a ver com o Evangelho do Senhor. Por isso estão enviando esses dois irmãos com cartas, todos nós aqui, assinado por todos nós aqui, os presbíteros, os líderes, né, da igreja, dizendo que não tem nada disso. Vocês têm sim que continuar seguindo aí as orientações de Paulo, de Barnabé, que são homens de Deus, vamos ter que colocar a vida deles em risco por causa do Evangelho. E não existe nada de circuncisão, não. Não tem nada disso. E por isso nós estamos escrevendo a vocês o que vocês têm que fazer. Olha bem, versículo 28. Pareceu bem ao Espírito Santo, ou seja, uma determinação de Deus, o Espírito Santo. Não é só o homem, é a palavra de Jesus. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maiores encargo além desses preceitos necessários. Então, o Espírito Santo, o próprio Jesus, o Espírito de Deus, eles reunidos e eles falaram, não vão colocar outros encargos a vocês, não. E o que eles colocou, então? Qual que é a determinação? Versículo 29. Que vos abstenhais de alimento sacrificado aos ídolos, do sangue da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Fareis muito bem se vos guardardes desses procedimentos, pois desejamos que tudo de bom vos aconteça. Flávio, não tem que fazer nada disso, não. A única coisa é vocês afastar de sangue de animais sufocados, comida oferecida a ídolo, e de uma forma geral da prostituição. É fornicação, adultério, homossexualismo, afastar de tudo isso. É isso que é proibido no Evangelho. Esse negócio, circuncidar, nada disso não. Você tem que se afastar desse tipo de coisa. É isso que Jesus proíbe. E versículo 30. E tendo se despedido, desceram a Antioquia, onde reuniram a igreja e entregaram a carta. Os irmãos a leram e muitos se alegraram com sua encorajadora mensagem. Judas e Silas, que eram profetas, exortaram e fortaleceram os irmãos com muitos ensinamentos. Então levaram a carta, leram para eles, e eles se animaram, eles se alegraram. Tiraram esse peso, esse jugo, que não tem nada a ver com o Evangelho. Eu sempre bato nessa tecla aí, principalmente o pessoal da Assembleia de Deus, Deus é amor, esse tipo de coisa, que diz que mulher não pode usar calça. Naquela época não existia calça. Naquela época não existia, não. As vestes dos homens e das mulheres eram tudo similares. Tipo um roupão, tipo isso, não. A Bíblia não condena nada disso. Então hoje as pessoas ficam com a exigência tola, colocando um jugo sobre as pessoas. O que as pessoas têm que afastar realmente é da prostituição. Porque mesmo com saião, com vestidão, tem muitos levantando a saia por aí fora. É isso que tem que mudar. É isso que tem que ser transformado. Tem que tirar esse jugo.
Ah, mulher não pode fazer isso, mulher não pode fazer aquilo, mulher não pode usar joia, mulher não pode usar perfume, mulher não pode usar maquiagem. Isso é um julgo. E é errado isso. Tem que tirar isso. Versículo 33. Havendo, porém, dedicado algum tempo ali, foram despedidos pelos irmãos com a bênção da paz, a fim de que retornasse os que haviam enviado, aos que o haviam enviado. Porém, Silas achou melhor ficar ali. Paulo e Barnabé também permaneceram em Antioquia, onde com muitos outros irmãos pregavam e ensinavam a palavra do Senhor. Eu li o livro de Atos, capítulo 15, até o versículo 35. Toda dúvida nós esclarecemos na Bíblia. Por isso, em todo o tempo eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenha um bom dia.